Boa noite, boa tarde, tal, para todo mundo, amigos, seguidores do canal. E hoje, então, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Lovecraft. Espero que vocês tenham assistido e gostado, né? Na quarta-feira passada, o conto do Humberto de Campos, né? Realmente horrível. Os olhos que comiam carne. Não percam, tá? Quem não assistiu, assista. Eu sempre digo, vale a pena dar uma explorada no canal, tem muita coisa legal, pelo menos na minha opinião. Hoje, então, continuamos em 2019, e até um detalhe aqui, tem uns pequenos contos de 2019 que vão ser narrados, mas eu quis introduzir uma coisa assim mais aproximada de 2019, não está exatamente na ordem cronológica, tá? Porque esse conto de hoje, ele é mais do fim do ano, tem alguma coisa lá do meio do ano. Eu ainda vou narrar, nós só vamos sair de 2019 quando acabar, né? Mas eu queria introduzir algo assim, mais já caminhando para o mito Cthulhu. E esse conto dele, que vamos narrar hoje, o depoimento de Randolph Carter, é um conto excelente, a crítica é unânime em dizer que é um dos melhores contos dele. Eu acho excelente, de fato, mas não é exatamente um conto, sabe? Eu acho que o depoimento do Randolph Carter, ele é um esboço, um rascunho a ser desenvolvido posteriormente quando o Cthulhu Mitos de fato desabrocha e amadurece. Vocês vão perceber isso nitidamente, porque a gente já viu aqui o próprio Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, já vimos também o Visitante das Trevas, né, que é o auge do Cthulhu Mitos. Vocês vão perceber esse depoimento do Randolph Carter como uma espécie de rascunho, né? Claro, é nítido. Tem lá os livros arcanos, tem lá os investigadores do oculto, tem lá horrores inomináveis, tem tudo que é a marca registrada do Lovecraft. São dois personagens só, ambos são alter egos, um é o Randolph Carter é o próprio Lovecraft, segundo todo mundo considera. E o outro é um amigo dele, né? o Warren. Esses são os dois personagens da história, eles estão em plena... Parece assim que você capturou um pedaço de um RPG rolando. Essa é a sensação que eu tenho do depoimento do Randolph Carter. Como todas as obras da etapa inicial da carreira foram publicados originalmente, essa foi no Vagrant, e depois acabaram publicados posteriormente, quando viraram ícones do horror, né? Então esse já é um conto bem... é a antessala do Cthulhu Mitos. Certamente vocês vão gostar do depoimento de Randolph Carter. É isso aí. Abraço a todo mundo e até para a semana. Lembrando, quarta-feira, novos contos de horror, novos antigos contos de horror, que não Lovecraft, e no final da outra semana, mais Lovecraft 2019. Saudação, abraço a todos e até lá. O depoimento de Randolph Carter, H.P. Lovecraft, 1919. Repito-vos, cavalheiros, que vosso interrogatório é inútil. Detende-me aqui para sempre, se quiserdes. Prendei-me ou executai-me se tendes necessidade de uma vítima para propiciar a ilusão a que chamais justiça. Não posso, porém, dizer mais do que já disse. Contei-vos com toda sinceridade tudo do que me lembro. Nada foi distorcido ou escamoteado, e se alguma coisa permanecer vaga, é apenas devido à nuvem escura que caiu sobre meu espírito. Essa nuvem e a natureza nebulosa dos horrores que a fizeram abater-se sobre mim. Digo mais uma vez, não sei do que foi feito de Harley Warren, embora pense, quase rezo para isso, que ele está em oblívio pacífico.
se é que existe, em algum lugar, coisa tão bem-aventurada. É verdade que por 5 anos fui seu melhor amigo e que em parte compartilhei de suas terríveis pesquisas sobre o desconhecido. Não negarei, conquanto minha memória esteja insegura e vaga, que essa vossa testemunha nos possa ter visto juntos, na estrada de Gainesville, caminhando na direção do pântano do Cipreste Grande às 11h30 daquela noite tenebrosa. Que levávamos lanternas elétricas, pás e um curioso rolo de fio a que se prendiam certos instrumentos, eu mesmo me disponho a afirmar, pois todas essas coisas desempenharam um papel importante naquela cena hedionda que continua gravada a fogo em minha memória abalada. Mas com relação ao que se seguiu e ao motivo pelo qual fui encontrado sozinho e aturdido na margem do pântano na manhã seguinte, devo insistir em que nada sei, salvo o que já vos narrei repetidamente. Dizei-me que nada existe no pântano ou em suas proximidades que pudesse constituir o cenário daquele episódio aterrador. Respondo que eu nada sabia além do que vi. Visão ou pesadelo pode ter sido, e visão ou pesadelo espero desesperadamente que tenha sido, mas, no entanto, é tudo o quanto minha mente reteu do que ocorreu naquelas horas chocantes depois que saímos da vista dos homens. E porque Harley Warren não voltou, somente ele ou o seu espectro, ou alguma coisa inominável que não sei descrever, poderão dizer. Como já tive ocasião de afirmar, eu conhecia bem e de certa forma dividia os estudos fantásticos de Harley Warren. De sua vasta coleção de livros estranhos e raros sobre temas interditos, li todos os escritos nas línguas que domino. Contudo, esses são poucos em comparação aos escritos em idiomas que desconheço. Na maioria, acredito, são em árabe, e o compêndio de demoníaca inspiração que acarretou a tragédia, o livro que levava no bolso ao abandonar o mundo, estava escrito em caracteres que jamais vi em parte alguma. Warren jamais se dispôs a me dizer o que havia naquele livro. Quanto à natureza de nossos estudos, precisarei repetir ainda uma vez que já não conservo deles plena compreensão? Parece-me até misericordioso que seja assim, pois eram estudos terríveis que eu levava a cabo mais por relutante fascinação que por inclinação verdadeira. Warren sempre me dominou e às vezes eu o temia. Lembro-me como estremeci ante sua expressão facial na noite anterior ao fato hediondo, enquanto ele falava sem cessar de sua teoria. Por que certos cadáveres nunca se decompõem, mas permanecem íntegros em suas tumbas por 1000 anos? No entanto, já não o temo mais, pois suspeito que ele conheceu horrores além do meu alcance. Agora temo por ele. Mais uma vez repito, não tenho nenhuma lembrança clara de nosso intuito naquela noite. De certo teria muito a ver com o livro que Warren levava consigo, aquele livro antigo, num alfabeto indecifrável, e que lhe chegara da Índia 1 mês antes. Mas juro que não sei o que esperávamos encontrar. Vossa testemunha declara que nos viu às 11h30, na estrada de Gainesville, seguindo na direção do pântano do Cipreste Grande. É provável que isso seja verdade, mas não me lembro com nitidez. A imagem cauterizada em minha alma é apenas de uma cena, e deve ter sido bem depois da meia-noite, pois via-se uma pálida luz crescente no céu vaporoso. O lugar era um cemitério antigo, tão antigo que eu me sobressaltava ante os inúmeros indícios de anos imemoriais. Era numa depressão profunda e úmida, coberta de mato alto, musgo e curiosas ervas rasteiras, envolvido por um vago fedor que minha fantasia ociosa associava absurdamente a pedras putrefatas. Por toda parte havia sinais de abandono e decrepitude, e eu parecia perseguido pela ideia de Warren. Nós éramos as primeiras criaturas vivas a invadir um silêncio letal de séculos. Sobre a borda do vale, uma lua crescente, lânguida e enlanguescente, espreitava através dos vapores repulsivos que pareciam emanar de catacumbas ignotas, e seus raios débeis e bruxuleantes faziam-me discernir um aglomerado repelente de lápides, urnas, cenotáfios e mausoléus, todos esboroantes, cobertos de musgo e manchados de umidade.
e em parte ocultos pela luxuriância obscena da vegetação insalubre. A primeira impressão vívida que tenho de minha própria presença nessa necrópole terrível refere-se ao ato de deter-me com Warren diante de um certo sepulcro, semi-obliterado, e de arrojar em seu interior certos fardos que aparentemente estivéramos carregando. Notei então que trazia comigo uma lanterna elétrica e 2 pás, ao passo que meu companheiro portava uma lanterna semelhante e um aparelho telefônico portátil. Não se disse qualquer palavra, pois o local e a missão pareciam-nos conhecidos. E sem delongas, tomamos das pás e começamos a afastar as ervas, a grama e a terra da cova rasa e arcaica. Após expormos toda a sua superfície, que consistia em 3 imensas lajes de granito, recuamos alguns passos para examinar o ossuário. Warren parecia estar fazendo alguns cálculos mentais. Depois voltou ao sepulcro e, usando a pá como alavanca, tentou erguer a laje que ficava mais próxima de uma ruína de pedra e que pode ter sido outrora um monumento. Não conseguindo seu intento, fez um gesto para que eu o auxiliasse. Por fim, nossos esforços combinados fizeram com que a pedra se soltasse. Levantamo-la e a arredamos do lugar. Com a remoção da laje, ficou à vista uma abertura negra, da qual irrompeu um efluxo de gases miasmáticos, tão nauseantes que saltamos para trás, tomados de horror. Após um intervalo, entretanto, aproximamo-nos novamente da cova e achamos as exalações menos intoleráveis. Nossas lanternas revelaram o alto de um lance de degraus, dos quais gotejava um licor repugnante e que eram delimitados por paredes úmidas, recobertas de bolor. E agora, pela primeira vez, minha memória registra a emissão de palavras. Warren falava-me longamente, em sua cálida voz de tenor, uma voz singularmente incólume ao ambiente lúgubre. Peço perdão por pedir-te que permaneças na superfície, disse ele. Mas seria criminoso permitir que alguém de nervos tão frágeis descesse até lá. Não podes imaginar, mesmo pelo que leste e pelo que eu te disse, as coisas que terei de ler e de fazer. Trata-se de um trabalho diabólico, Carter, e duvido que algum homem que não tenha a sensibilidade empedernida pudesse ver aquelas coisas e voltar vivo e são. Não é desejo ofender-te, e Deus sabe o quanto eu gostaria de levar-te comigo. Mas, de certa forma, a responsabilidade é minha, e eu não seria capaz de arrastar um feixe de nervos como tu, à morte ou à loucura quase certa. Digo-te, não podes imaginar o que seja realmente a coisa, mas prometo manter-te informado de cada passo meu pelo telefone, vês que disponho de fio suficiente para chegar ao centro da Terra e voltar. Ainda ressoam em minha memória essas palavras, pronunciadas tranquilamente, e ainda me recordo de meus protestos. Eu parecia desesperadamente ansioso por acompanhar meu amigo para aquelas profundezas sepulcrais, mas ele se mostrava de uma obstinação inflexível. A certo momento, ameaçou abandonar a expedição caso eu insistisse. A ameaça tinha peso, pois só ele possuía a chave do que procurávamos. De tudo isso ainda me lembro, muito embora já não saiba que espécie de coisa buscávamos. Depois de haver obtido minha relutante aquiescência a seu plano, Warren pegou o rolo de fio e ajustou seus instrumentos. A um gesto seu, peguei um destes e sentei-me numa lápide vetusta e descolorida junto da abertura recém-exposta. Depois ele apertou minha mão, sobraçou o rolo de fio e desapareceu naquele indescritível ossuário. Durante um minuto ainda percebi o brilho da lanterna e escutei o roçagar do fio, enquanto Warren o estendia pelo chão. Mas o brilho da luz sumiu repentinamente, como se ele houvesse dobrado uma esquina na escada de pedra, e quase ao mesmo tempo o som cessou igualmente. Eu estava só, porém ligado às profundezas desconhecidas por aqueles cordéis mágicos cuja superfície isolada verdejava sobre os raios esforçados do exangue quarto crescente. A cada momento eu consultava o relógio, à luz da lanterna elétrica, e tomado de ansiedade febril, procurava ouvir alguma coisa no receptor do telefone. Entretanto, durante mais de um quarto de hora, nada ouvi.
Então, o instrumento emitiu um estalido e eu chamei meu amigo com voz tensa. Por apreensivo que me sentisse, eu não estava preparado, entretanto, para as palavras que subiram daquela cova hedionda, em tons mais alarmados e hesitantes do que eu já havia escutado de Haley Warren. Ele, que se despedira de mim com tamanha calma havia pouco, agora me chamava lá de baixo, num sussurro titubeante, mais pressago que um grito sonoríssimo. Meu Deus! Se pudesses ver o que estou vendo! Não pude responder. Mudo, só fiz esperar. Ouvi novamente as palavras agitadas. Carter, é terrível, monstruoso, inacreditável. Dessa vez a voz não me faltou e despejei no aparelho um jorro de indagações excitadas. Aterrorizado, não cessava de repetir: Warren, o que foi? O que foi? Mais uma vez escutei a voz de meu amigo, ainda repassada de medo e agora aparentemente impregnada de desespero. Não posso dizer-te, Carter, é demasiado incrível. Não ouso contar. Nenhum homem poderia saber e sobreviver. Santo Deus, jamais sonhei com isso. Voltou o silêncio, apenas quebrado pela torrente de perguntas sobressaltadas que eu fazia. Ouvi então novamente a voz de Warren, num tom de delirante consternação. Carter, pelo amor de Deus, repõe a laje no lugar e sai disso se puderes. Deixa tudo mais e corre. É tua última oportunidade. Faz o que eu te digo. Não me peça explicações. Eu escutava, mas só conseguia repetir minhas palavras frenéticas. Em meu redor estavam as tumbas, a escuridão e as sombras. Abaixo de mim, algum perigo que sobrepujava o alcance da imaginação humana. Mas meu amigo corria mais perigo que eu, e sobre meu medo passou um vago ressentimento de que ele me julgasse capaz de abandoná-lo em tal situação. Novos estalidos, e após uma pausa, ouvi o grito angustiado de Carter. Te manda, pelo amor de Deus! Põe a laje no lugar e te manda, Carter! Alguma coisa na gíria juvenil do meu companheiro, evidentemente transtornado, liberou minhas faculdades. Formei e gritei uma resolução. Warren, aguenta! Vou descer! No entanto, diante dessa proposta, o tom de meu interlocutor transformou-se num grito de completo desespero. Não! Não compreendes! É tarde demais! E por minha própria culpa, põe a laje no lugar e corre! Não há mais nada que tu ou outra pessoa possa fazer. Seu tom de voz mudou novamente, adquirindo dessa vez mais suavidade, como que traduzindo resignação sem esperança. Contudo, para mim, ele permanecia tenso de ansiedade. Depressa, antes que seja tarde demais. Tentei não lhe dar ouvidos. Tentei quebrar a paralisia que me detinha e cumprir minha promessa de descer para ajudá-lo. Seu próximo murmúrio, todavia, ainda me encontrou inerte, preso de puro horror. Carter, corre! Não adianta! Tens de ir antes que a laje... Uma pausa, mais estalidos e depois a voz débil de Warren. Quase acabado agora. Não dificultes ainda mais. Cobre esses degraus malditos e foge para salvar a vida. Estás perdendo tempo. Adeus, Carter. Não voltarei a ver-te. Nesse ponto, o murmúrio de Warren converteu-se em um grito que aos poucos se transmudou em uivo, carregado de todo o horror das eras. Malditas coisas infernais! Legiões, meu Deus! Te manda! Te manda! Te manda! Depois disso caiu o silêncio. Ignoro por quantos éons permaneci sentado ali, estupefato. Sussurrando, murmurando, gritando, berrando naquele telefone, vezes sem conta. No transcurso daqueles éons, sussurrei, murmurei, chamei, gritei e berrei. Warren! Warren! Responde! Estás aí? Foi então que sobreveio o cúmulo do horror. A coisa inacreditável, inimaginável, quase impronunciável.
Já disse que foi como se passassem éons depois que Warren emitiu sua derradeira advertência desesperada, e que apenas meus gritos quebravam agora o silêncio horrífico. Contudo, depois de algum tempo, houve um novo estalido no telefone e eu apurei os ouvidos. Mais uma vez chamei. Warren, estás aí? E como resposta ouvi aquilo que lançou essa nuvem sobre minha alma. Não tento, senhores, explicar aquilo, aquela voz. Nem posso abalançar-me a descrevê-la em minúcia, uma vez que as palavras iniciais roubaram minha consciência e criaram um vazio mental que se estende ao momento em que despertei no hospital. Direi que a voz era profunda, cava, gelatinosa, remota, sobrenatural, inumana, desencarnada, o que direi? Ela marcou o fim de minha experiência e é o fim de minha história. Eu a escutei e de nada mais tomei conhecimento. Escutei-a enquanto permanecia sentado, petrificado naquele cemitério desconhecido do vale, em meio às pedras carcomidas e aos túmulos em ruínas, junto à vegetação pútrida e aos vapores miasmáticos. Escutei-a subindo das profundezas mais absconsas daquele maldito sepulcro aberto, enquanto assistia à dança de sombras amorfas, necrófagas, à luz mortiça de uma luz exângue. E o que ela disse foi: Idiota! Warren está morto! Fim.